Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos, graças a Deus. Espero que você esteja bem, se cuidando, brincando, mas também você sabe que tem a nossa parte, que é a parte do estudo. Bem, hoje dia 13, bem plena segunda-feira, me chamo o professor Edson Júnior e nós estamos aqui na nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que você vai acostumar a ver ele vira e mexe, você vai ver ele no seu decorrer do ano escolar, tanto do sexto ano como para frente, que se chama dos artigos. Bem, na aula anterior nós falamos sobre a capa de revista, nós fizemos algumas análises e apresentação. Hoje nós vamos tratar desse assunto e nós já vamos diretamente para ele. Vamos conhecer a questão de combinação e também vamos conhecer quais são os artigos, que também se dividem em dois. Nós vamos tratar sobre eles e aí no final da nossa aula nós vamos passar alguns exercícios, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá, vamos ler aqui. Artigos. O que é um artigo, gente? Artigo é a palavra que antecede o substantivo. Indica que se ele está sendo usado para definir de uma forma vaga, indeterminada, que seria o artigo indefinido, ou de forma específica, que aí seria o artigo definido, o substantivo que o acompanha. Os artigos concordam com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Vamos lá, vamos para a questão quem são esses artigos? Vamos lá. As classificações e flexões dos artigos. Observe essa frase da fábula. Uma rã velha, porém, suspirou. Como a rã é um personagem ainda não conhecido, o narrador usa o artigo indefinido uma para se referir a ela. O artigo indefinido indica, portanto, que o substantivo está sendo usado de forma geral ou indeterminada. Sabemos que se trata de uma rã velha, mas ela é uma entre outras. Aí nessa mesma fábula há esta frase: a rã velha explicou-se. Nesse caso, o artigo definido a é usado porque a personagem já havia sido citada no texto. O artigo definido indica que se trata de um ser específico, único, já mencionado anteriormente e, portanto, conhecido do leitor interlocutor. E aí estão quem são os artigos definidos e os indefinidos. Vamos lá. Os artigos definidos, tanto no singular quanto no plural, são o e o os, o a e os as. Os indefinidos, tanto no singular também como no plural, são um ou uns, uma ou umas. Vamos para a combinação ou contração também. Contração de preposição mais artigo. Um artigo definido pode aparecer unido a uma preposição. Aí, o que é preposição? Então, já coloquei logo a definição para caso você me perguntasse. O que é preposição, professor? Está aí, a preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Oração, gente, também pode-se dizer que também é uma frase, tudo bem? Vamos lá. Observe no quadro como acontece essa contração ou combinação. Em alguns casos você vai encontrar essa palavra, tá bom? Vamos lá. Aí junta-se aqui algumas preposições. Aqui nesse caso, nesse quadrado, você vai encontrar as preposições a, de, em e por. E aí no caso você vai ver que elas vão fazer contração com os artigos definidos. Observe, a preposição a mais o artigo definido o fica na combinação de ao. A preposição a mais o artigo definido a fica a, só que porém agora ele fica com crase. A preposição a mais o artigo definido, aí já no caso está no plural, os, fica aos na combinação. E também a preposição a
mais o artigo definido as, fica a combinação as, porém agora também com crase. E aí você vai observar que todos eles têm vão da mesma maneira. O D mais o O, a combinação fica do. O D mais o A, a combinação fica da. O D mais o OS, dos. O D mais o A, das. E assim vão seguindo. Observe também nesses dois últimos, que são o em e o por. Por quê? Porque não tem como você juntar em mais o O e, vamos supor, na lógica, ficaria emo. Não dá certo, né? Então fica assim, o em mais o O fica no. O em mais o A fica na. O em mais os, nos. Observe, gente, também outra coisa. Nos. Nos não tem acento, porque aí ficaria nós. Então, no caso, por favor, é nos, sem acento, ok? E o em mais o as, nas. Mesma coisa pelo por. Por mais o o fica pelo. Também não tem acento, tá? Não é pelo do nosso corpo, nem pelo de outro animal, é pelo normal. Que aí é a combinação da preposição mais o artigo definido. O por mais o a, pela. O por mais o os, pelos. O por mais o as, pelas. Certo? Então, ou seja, você vai observar que aqui você faz uma combinação da preposição juntamente com o artigo definido. Nós estamos somente falando da combinação da preposição mais o artigo definido. Não estamos entrando aqui na questão dos indefinidos, tudo bem? Então, assim, faça as atividades. Não esquece de colocar a data. As atividades começam na página 34 e vai até a página 37. Tudo bem, turma? Então, nós vamos encerrando a nossa aula. Vou deixar aqui a mensagem aqui para vocês, que vem de Eleanor Roosevelt, a ex-embaixadora dos Estados Unidos, que ela diz assim: você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. Então, reflita sobre isso, tudo bem? Então, a gente se despede por aqui. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Olá, sexto ano. Espero que esteja todo mundo bem. Espero que vocês estejam aprendendo e aproveitando bem. Estamos chegando na reta final do segundo bimestre. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, né? Hoje, assunto fácil, uma única página do livro, pouquinho exercício. Então, fica tranquilo que nem vai ter muita coisa que fazer. Aula relativa ao dia 13 de julho de 2020. E nesse assunto nós vamos ver a unidade e medida de ângulo. Nós estávamos em geometria plana, né? Nós vimos retas, semirretas. Os ângulos são gerados a partir de retas e semirretas que são comuns em um ponto, né? Eu falei, eu acho que sobre a London Eye, né? A roda gigante, a maior do mundo. Quando ela gira, né, ela produz ângulos. O movimento dela é um movimento angular. Então, vamos começar. Você pode acompanhar a partir da página 79 do livro didático. E revendo um conceito que a gente viu, né? Aqui o ângulo do movimento do Sol. Os babilônios acreditavam que o Sol girava ao redor da Terra e quando girava produzia algo semelhante a isso, onde uma pequena abertura dessa equivalia a 1 grau, e esse 1 grau equivalia a um dia de movimento do Sol. Após 360 dias, o Sol teria completado uma volta ao redor da Terra. E na definição de ângulo, ele é uma abertura, ele é o arco gerado por segmentos com uma origem comum. Aqui está o arco, aqui estão os segmentos, a origem comum no ponto O. Tá bom? E agora a gente vai para exercício, que é para exercitar o que a gente viu na última aula e rever esse conceito que a gente olhou hoje.
Então, primeiro exercício é o exercício 1 da página 79. Indique a medida dos ângulos e depois responda as questões. Aí você tem essa abertura, né? Feita com o transferidor em um local em destaque. O que acontece? Essa medida aí, ela aparece lá no topo da imagem. Elas são os 90 graus, não é? Apesar dessa imagem estar um pouquinho ruinzinha, né? Ela está desfocada, mas é o 90. Ela sai ali do 0 graus e vai para o 90. Qual fração representa a medida do ângulo em relação a uma volta? Se fosse 180, era meia volta. Como ele ocupa metade da metade, ocupa 1/4. Então é 1/4 de volta, o equivalente a esta medida. Como eu falei, aula rapidinha, não tem muito exercício, porque nesse pedacinho aí do livro a gente não tem muito assunto. Então daqui eu já peço que você vá resolver os exercícios da página 79 e 80. Vá lá, é no livro didático mesmo, não é no livro de atividades. Então resolve, acho que só tem 2 ou 3 exercícios nessa página. Depois disso, vai estudar mais em outra disciplina aí que você possa estar com um tempo atrasado. Espero que você aproveite esse tempo. Espero que tenha, apesar de ter sido aula curta, ter aproveitado também e ter entendido um pouco mais sobre ângulos. Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula.